Eu acho que sobrecarga e cansaço são praticamente sobrenomes da maternidade, né? Mas sim, eu acho que eu percebo que a gente está num movimento já de mães se apoiando, de mães tentando ter cada vez uma maternidade mais leve, porque realmente o desafio é muito grande. O trabalho é muito grande também. E assim, aqui eu sempre vou estar falando mães, porque o meu público é mãe, né? 85% das pessoas que acompanham lá o Família Lalelu é de mulheres e o meu público é mãe. Então, só deixar claro que já desde o início que eu sempre falo mãe, não excluindo os pais, porque eles têm tanta responsabilidade quanto a gente. Mas é que o público, né, para quem a gente fala, acho que você fala muito para mãe também. Então, por isso que eu vou estar sempre falando, me referindo às mães, não excluindo os pais, mas falando de mãe para mãe mesmo, né? Então, realmente é muito importante a gente... Eu percebo que quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente compartilha aprendizado, mais a gente vê que a gente não é a única que passa por isso. Né? Literalmente, filho parece... Claro que tem suas particularidades, mas parece que só muda de endereço. Porque muitas coisas que acontecem aqui, muitos desafios que eu enfrento, você enfrenta e outras mães enfrentam. Então, quando a gente compartilha isso... naturalmente fica um pouquinho mais leve, porque a gente vê, puxa, eu não sou a única que surto, eu não sou a única que tenta ter paciência todo dia e nem sempre consegue. E a gente vai tirando um pouco esse peso das nossas costas, né? Jesus! Mas não voltava nem por um decreto! Eu saí lá do escritório, vim pra cozinha pra ver se melhora. Porque como tá todo mundo dormindo... Olha só, ninguém merece, né? Tudo preparadinho lá, tripé, luz, enfim, tirei, tá na mão, vai tremer um pouquinho, mas não importa. O que importa é a mensagem. Se pelo menos a internet funcionar, já tá valendo. É exatamente o que eu ia dizer. Na verdade, eu acho que isso é o primordial. É que nem aquela velha história do avião, né? Que quando você vai viajar, sempre o piloto ressalta isso, os comissários de bordo. Primeiro você põe a máscara em você, depois você põe a máscara nos outros. Eu não consigo cuidar bem de ninguém se eu não cuidar bem de mim mesma. E eu não consigo amar os outros se eu não amar a mim mesma. Daí surgiu a ideia do movimento. Porque, na verdade, essa ideia é uma coisa que eu venho vivenciando. Acho que toda mãe vivencia isso, mesmo antes de se dar conta. Ela percebe o quanto é desafiador e a maternidade fica ainda mais desafiadora, porque a gente percebe que a gente quer ensinar coisas para os nossos filhos que a gente não dá conta de fazer ainda. Por que eu comecei a sentir a necessidade de desenvolver o meu emocional? Eu percebo que desde a minha adolescência eu já tinha esse viés, eu já percebi essa necessidade, né? Eu lembro que eu olhava algumas pessoas e falava, nossa, essa pessoa é tão madura. E eu percebia muita imaturidade em mim, por exemplo. Só que essa ficha foi começar a cair mesmo depois que eu tive filho. Porque a minha maior preocupação com os meus filhos é desenvolver a saúde emocional deles desde cedo, desenvolver a inteligência emocional deles desde cedo. Porque eu acho que isso é o que faz diferença, né? Essa é a verdadeira educação, não que as outras não sejam, mas eu preciso criar filhos que saibam lidar com as frustrações da vida. Eu preciso criar filhos que consigam lidar com todos esses sentimentos adversos que a gente tem, que a gente sabe que existem, né? Só que como é que eu vou criar filhos emocionalmente saudáveis? Como é que eu vou desenvolver essa inteligência emocional nos meus filhos se eu não desenvolver ela primeiro em mim? Né, uma coisa que me pegava muito, assim, eu querendo ensinar meus filhos a serem pacientes. Mas muitas vezes eu não conseguia ser paciente. Tudo bem que a paciência, ela né, acho que como tudo na vida, ela é um exercício diário, ela é um processo, mas entende? Hoje em dia, na verdade, eu fui ficando mais paciente a cada filho que foi nascendo, né? O bom de ter muito filho é isso. As pessoas me perguntam assim, cara, como é? Eu acho que tu deve ouvir essa pergunta muito, né? Que você tem 4 também. As pessoas falam assim, cara, como é que você dá conta de 4 filhos? Né? É uma das perguntas que eu mais escuto. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falei, eu também não sei. Mas enfim, se Deus mandou, a gente dá conta, né? A gente consegue. Mas uma coisa é fato. Eu era muito mais paciente quando tive o segundo filho do que quando eu tive o primeiro. Eu era muito mais paciente quando tive a terceira do que quando eu tive o primeiro. Eu sou muito mais paciente hoje com 4 do que quando eu tinha um só ou quando eu não tinha nenhum. Porque na verdade é isso, né? Você vai sentindo essa necessidade. Eu lembro que quando, principalmente o meu segundo filho nasceu, que é Levi,
Tu tem um Levi também, né? Eu tenho. E aí, quando o meu segundo filho nasceu, eu acho que foi quando essa ficha caiu com mais força, porque assim, eu lembro direitinho, teve uma determinada situação que literalmente parece que uma venda saiu dos olhos, assim, que eu vi, cara, das duas uma. Ou eu mudo, né? Eu realmente aprendo a ter mais paciência, né? Eu realmente começo a me desenvolver pessoalmente, ou eu vou surtar. Entende? Porque é uma coisa natural que a gente muitas vezes nem percebe, né? Como a gente tem essa mania de controle, de querer controlar o que o filho faz. Isso foi uma coisa que mudou muito, né? Ao longo dos filhos, assim. Eu tenho pena do primeiro filho, tadinho, né? Porque ele pega a gente crua, né? Mas a gente vai aprendendo com eles, né? E eu falo isso muito pro meu primeiro filho. Eu falo, olha, filho, você me tornou mãe. Né? E realmente foi graças a ele, graças à experiência com ele, que o Levi pegou uma mãe um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? A gente vai melhorando. Aí a gente vai aprendendo a lidar com culpa. Eu não sei se tu tinha isso. Eu brinco que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Porque a gente se culpa por tudo, a gente quer protegê-los do mundo, mas não dá para protegê-los do mundo. Então a gente realmente tem que aprender, né? E aí quando você troca culpa por autorresponsabilidade, isso é algo que também é uma virada de chave, é uma coisa que faz toda a diferença. Porque a gente tem que entender, isso é que eu tô falando para as mães que estão ouvindo, e pai também, tem um pai aí, né? O Adelvânio. A gente tem que aprender a se perdoar pelas nossas falhas, né? Porque a gente erra, e a gente erra dando o nosso melhor. E como a gente está dando o nosso melhor, a gente, só por isso, a gente já merece esse auto-perdão, essa autocompaixão, né? E isso é uma coisa que muitas vezes falta. É necessário erro para a gente aperfeiçoar o aprendizado. Se você aprende com os erros, ele valeu a pena. Aprendeu a lidar melhor com as emoções do filho, porque ela errou em algum determinado momento. Ela viu, olha, dessa forma que eu estou fazendo, não está certo. Isso eu sempre falo também que é um processo. Não é porque a gente estuda, não é porque a gente está ali praticando todo dia, que não tem dia que eu surto também. Tem dia que o meu marido chega em casa e fala, marido, eu queria ter fugido de casa hoje. Sabe? Porque realmente dá vontade de fugir de casa, mas não tem como. Com quem que eu vou deixar as crianças, né? E fugir de casa levando eles também não rola, entendeu? Então é melhor ficar em casa, né? Mas entende, todo mundo passa por isso, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, porque não é porque ali a gente está falando sempre de inteligência emocional e de desenvolver isso, que... Peraí, que o marido entrou na cozinha. Não funcionou o Wi-Fi lá atrás, eu vim pra cá. Enfim, vamos fazer aqui com uma cebola de fundo, tá beleza? Mas não é porque a gente realmente está sempre estudando e praticando isso, porque é um exercício diário, que a gente também não tem altos e baixos. A gente tem dias bons e dias ruins. Toda mãe passa por isso, sabe? Então relaxa, você não tá sozinha, né? Estamos literalmente junto. E o movimento, ele é justamente para isso. Ele é para agregar, né? Vem, porque quando a gente está em um grupo, a gente se sente mais forte, a gente se sente mais empoderada. E o mais importante, a gente vê que a gente não está passando por aquilo sozinha. Porque esse eu acho que é um dos piores sentimentos. Eu lembro que lá no início da maternidade, com o Lucas, que é o meu primeiro filho pequenininho, nossa, tinha muitos dias em que eu me sentia a pior mãe do mundo e eu achava que só eu passava por aquele tipo de situação. E aí eu lembro que às vezes eu encontrava minha vizinha de porta e a gente ia passear com as crianças, por exemplo, e começava a conversar. Cara, ela passava pelas mesmas coisas, aquilo me dava um alívio. Inclusive os mesmos desafios da nossa parte, né? De como a gente lidar com as demandas das crianças e da maternidade em si, né? Então quando via isso, e ela também fica, mas se passa por isso também, né? E aí a gente trocava experiência, então fica muito mais leve, muito mais tranquilo quando é assim. Então é realmente a gente unir forças, ao invés de ficar cada uma no seu canto, né, achando que é a única que passa por isso. Este movimento que você fala é o Cuide-se para Cuidar, certo? Sim. Fala mais um pouquinho sobre ele. Você falou que nasceu lá, esse movimento nasceu lá no comecinho do seu primeiro filho ou não? Foi depois? Como que foi? Não, na verdade, ele é o resultado de toda essa experiência, né, ao longo de 11 anos de maternidade. E já tinha algum tempo, ele é recente, ele tem, acho que tem um mês, nem um mês que eu lancei a ideia, vamos dizer assim, né? Mas claro que, você imagina, é uma ideia que veio, né, ela veio nascendo até eu entender, depois que eu entendi, demorou um pouquinho para colocar em prática. Então, é uma ideia.
lancei tem pouco tempo e ela vai crescer ainda, ela vai tomar forma ainda. O ponto central dela é o seguinte: a gente tem que se cuidar para cuidar. Isso é fato. Se eu, independentemente de você querer, de você hoje já ter acordado para essa necessidade de desenvolver a inteligência emocional do teu filho, é fato. Quanto melhor eu tô emocionalmente, melhor eu lido com as questões do dia a dia. Quando eu tô com o meu tanque emocional cheio, eu tenho mais paciência para lidar com os meus filhos. Eu consigo ser mais gentil e mais carinhosa para falar com eles, porque eu estou suprida. Entende? Eu preciso me suprir emocionalmente. Isso é fato. Não precisa você... você pode nem saber disso direito ainda, mas você já sente isso. Você percebe que tem dia, quem está aqui nos assistindo, com certeza percebe. Como eu falei, independente de já ter parado para pensar o que é inteligência emocional, né? O que é isso, mas toda mãe sente que tem dia que... Por que tem dia que o filho derrama o suco no chão e você consegue, tudo bem, meu filho, vamos lá, vamos limpar o suco? E tem dia que você fala, pô, menino, presta atenção! Por que tem dia que você, né, consegue ter mais paciência e outros não? Você tem que começar a olhar para isso. O que aconteceu comigo naquele dia que eu consegui ter mais paciência? Eu dormi melhor, eu consegui acordar com calma, tomar meu café da manhã, entende? Cada pessoa... E isso aí é muito particular. Uma coisa que eu quero muito trazer com o movimento é, eu não tenho como primeiro, comparação, né? É uma das piores coisas que a gente pode fazer por nós mesmas. Mas o ponto é, o que é autocuidado para mim, não necessariamente é autocuidado para você. Porque cada pessoa tem um perfil comportamental, cada pessoa tem um jeito de encarar a vida, cada pessoa tem suas experiências, cada pessoa tem seus gatilhos. O que é um gatilho de estresse para mim, não necessariamente é para você. E da mesma forma, o que é autocuidado para mim, não necessariamente é para você. Então, a gente sempre tem que olhar para a gente e identificar o que me traz sensação de bem-estar. Entende? Então, o movimento, uma das vertentes do movimento é chamar a atenção para isso. Você não olha para o que a outra faz que é autocuidado para ela. Porque aquilo é autocuidado para ela. Pode servir para você? Pode, mas não necessariamente. Tem coisa que vai encher meu tanque emocional que não vai encher o teu. Tem coisa que vai me estressar e não vai te estressar. Porque cada pessoa é de um jeito. Entende? Então é chamar a atenção para essas particularidades. Claro, primeiro, para a importância de se cuidar, porque a gente tem que se cuidar. E segundo, para a gente realmente se cuidar de forma personalizada. Entende? Porque aí o autocuidado ele fica mais eficiente. Se o nosso tempo de mãe já é tão curto, tu imagina eu gastar tempo com autocuidado que não vai encher meu tanque emocional tanto quanto enche o teu, por exemplo. Eu vou estar, entre aspas, né, desperdiçando o meu tempo para uma coisa. Eu não vou estar gastando ele de forma eficiente. Então é muito importante a gente ter essa noção. Eu tenho que saber o que funciona para mim, não o que funciona para você. E isso eu só vou saber olhando para mim. Percebendo as minhas emoções, né? Conhecendo que eu só consigo lidar com o que eu conheço, com o que eu sei que existe. Então é importante a gente olhar, né, esse olhar para dentro e olhar esse olhar para mim e identificar quais são os meus pontos de estresse, quais são os meus gatilhos, né? O que realmente me estressa, o que realmente me tira dos eixos, para eu começar a trabalhar isso. E da mesma forma, identificar o que eu faço que me traz mais sensação de bem-estar, que é ali que eu tenho que atuar. Porque eu tenho que trabalhar isso. Então, tem duas coisas muito importantes que toda mãe tem que se dar conta. Né? Tudo começa aqui. Em que sentido? As coisas têm o valor e o sentido que você dá para elas. Então, a primeira coisa, eu percebo que nós mães, nós temos que ser intencionais em tudo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, puxando para a questão do autocuidado, que é necessário, que é muito importante. Eu tenho que ser intencional em me cuidar um pouquinho todo dia. E quando eu falo em me cuidar, gente, não é ir para o salão de beleza ou cuidar só do físico. Existem vários tipos de autocuidado. E outra, uma coisa que eu sempre falo, acho que, não sei se você até reparou, tem um post recente sobre isso lá no meu perfil, que fala o seguinte, né? Que a gente às vezes inverte um pouquinho essa questão do autocuidado e acha que o autocuidado vai me dar a motivação que eu preciso para fazer tal coisa. O autocuidado, antes de tudo, ele é uma decisão. Ele tem que partir de uma decisão minha. Eu vou me autocuidar e ponto. E eu não posso me limitar pelas condições, porque, gente, eu sei o quão desafiador é
você ser mãe, independentemente de ser mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3, mãe de 4, não importa a quantidade de filhos, é sempre um desafio. E se você deixar o negócio rolar solto com relação a você, você não vai parar para se cuidar nunca. E se você se deixar limitar pelas condições que você tem, você também não vai se cuidar. Porque sempre vai ter uma coisa para você, vai ter uma louça para lavar, uma roupa, um trabalho para fazer, e quem trabalha fora, né, é pior ainda, porque a demanda é ainda maior. Então tem que partir de uma decisão de se cuidar. E por que eu falo aquela questão que eu comecei falando, né, que é mindset, tudo é como você vê. Eu posso ver que ter 4 filhos é um peso grande demais para mim, ou eu posso ver que ter 4 filhos é uma bênção muito grande para mim. Olha a diferença que isso dá, e olha a diferença, inclusive, em como eu vou agir com relação aos meus filhos. Eu posso encarar uma pia cheia de louça, e eu falo isso me arrepiando, gente, que eu vivencio isso, né? Eu posso encarar uma pia cheia de louça que eu tenho que lavar, e aqui em casa a gente até divide as funções, mas eu quero só dar esse exemplo aqui, o seguinte. Uma pia cheia de louça, ela pode ser um momento de autocuidado para mim, aliás, ela é o que mais é. Não estou defendendo que você vá lavar louça direto não, tá, gente? Mas eu posso encarar uma pia cheia de louça com raiva, que eu tenho que lavar aquela louça, ou eu posso pegar, colocar um podcast que eu gosto de ouvir, que me traz bem-estar, ou se tu não gosta de podcast, ver um vídeo no YouTube. Gente, tem muita coisa legal no YouTube para se aprender. Ou, tudo bem, eu gosto de música. A questão que eu tô falando que vai de cada pessoa, poxa, eu adoro música, eu me animo com música. Põe uma música para escutar e vai lavar louça, por exemplo. Pronto, você conseguiu transformar o lavar louça num autocuidado, ou pelo menos minimizar o impacto dele no teu emocional, não deixando isso ficar de forma negativa. Você tá entendendo? O lance é, você tem que ser intencional e assumir a responsabilidade pelo teu cuidado próprio. Porque só cabe a você. Por mais que teu marido te ame, ele não vai conseguir fazer esse autocuidado por você. E não é uma responsabilidade dos teus filhos também de se comportarem no dia para que você se sinta bem. Você tem que se sentir bem e estar bem emocionalmente, independentemente do que acontece ao teu redor. Então, é puxar para si, porque é. E como autorresponsabilidade, não como mais um peso, não como... Sabe, uma coisa que me pega muito, a gente estava falando de culpa, nossa, quando eu olho lá para trás, às vezes ainda, eu trabalho isso muito, né, em mim, e eu nem gosto dessa palavra culpa, porque eu acho que ela não precisaria fazer parte do nosso dicionário, né? Mas, às vezes, quando eu olho lá para trás e eu vejo coisas que eu fazia que, nossa, ainda bem que eu já consegui, hoje eu já não faço de forma natural. Para mim, hoje, já é natural não fazer, né? E aí, às vezes, quer bater um sentimento de culpa, puxa, olha o que eu fazia com o meu primeiro filho. Só que na mesma hora eu ressignifico isso. Aqui, ó, tudo é aqui. E eu falo, presta atenção, Laura, olha o que você evoluiu. Olha o que você aprendeu. Que bom que você não faz mais isso hoje. Então eu inverto isso. Porque senão aí eu entro num processo de culpabilização, aí começo a ficar chateada, começo a ficar com o coração apertado, sendo que ali atrás eu dei... Bom, todo dia a gente está dando o melhor que a gente pode. Então a gente tem que entender isso. Se hoje eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de ter feito, eu digo com relação aos cuidados que eu queria, né? Se hoje o dia está começando, mas vamos lá, se ontem eu gritei com meu filho quando eu não queria gritar, eu vou lá, peço desculpa dele, explico que a mamãe perdeu o controle, gritou, não queria ter gritado, não é certo gritar, beleza, e bola pra frente. Foi o melhor que eu consegui fazer ontem. E hoje eu vou tentar não gritar, por exemplo. Entende? Então, assim, é realmente um processo, e é um processo contínuo. E é um processo necessário. E aí tudo é a forma como a gente enxerga isso. É sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio. Né? Quando acontece algo, ele fala assim, olha, mas depende da forma que você enxerga. Eu procuro enxergar dessa forma, aí pronto. Aí você exatamente. Já passa a enxergar de outra forma, já muda o seu mindset e bola pra frente, continua caminhando. E mesmo com este pensamento, mesmo sabendo disso, não é fácil focar no bom. Também é um processo, também é um exercício diário, entende? Mas se a gente não tomar uma atitude, vai continuar preso naquele pensamento negativo que não vai agregar valor e não vai trazer nada de bom para nossa vida. Então, não é fácil. É um desafio diário, mas é um desafio diário que a gente tem que enfrentar. Ai, Laura, olha,
A nossa live está chegando ao fim. Eu separei algumas perguntas aqui, mas não vai dar tempo. Vamos deixar para a próxima. Perguntas divertidas que costumam fazer para gente que tem assim 4, né, ou mais filhos, ou 3. Enfim, são perguntas muito divertidas, mas não vai dar tempo. Então eu vou deixar para a próxima. Mais uma vez eu quero te agradecer. Que live assim maravilhosa. Com certeza vai agregar na vida de muitas pessoas. Tá? Eu quero agradecer a você que aceitou esse convite assim de pronto. A gente teve que ali fazer uma adaptação, horário e tal, mas mas mãe de 4 sabe dessas questões do horário. Continue acompanhando aí a Laura, que, nossa, gente, eu estou maravilhada com o conteúdo que está na página dela. Vou postar as coisas e vou te marcar. Ai, gratidão. Gratidão pelo convite, Andressa. Vamos espalhar essa mensagem, porque ela é muito necessária. Eu realmente acredito que nós temos nas mãos o futuro do mundo. Eu sempre falo isso e parece uma coisa grande demais, mas os nossos filhos são o futuro do mundo. E a gente tem que dar o melhor por eles, porque assim a gente está dando a nossa contribuição para ter um mundo melhor. Então a nossa missão, ela é muito grande, ela é muito linda, ela é muito importante. E quanto mais a gente se unir, melhor isso vai ficar, mais leve, mais tranquilo isso fica. Então vamos unir forças mesmo. Te agradeço pelo convite, tá?